Valorize sua história com os produtos da Von Reg. Link na descrição. Fala Brasil, TV Imperial no ar, e você já deve saber que a Mangueira foi a campeã do Carnaval Carioca. Tudo seria lindo se não fosse por um detalhe, a lacração. E é sobre isso que eu vou comentar hoje. Mas antes de começar, já deixa seu like. Se gosta de nosso trabalho, considere fazer uma doação no Apoia-se. Siga-me também no Twitter e no Instagram. Os links estarão na descrição. E vamos logo ao que interessa. Em meu vídeo sobre o carnaval, quis dar ênfase a uma coisa. Em tempos que é dito que a música brasileira não tem conteúdo, os sambas enredos são uma exceção. Isso por sempre usarem nossa história como base de suas canções. Mas, até dentro da exceção, há a exceção. E o que é ela? A lacração. E foi isso que a Mangueira decidiu fazer, atirando contra a memória dos fundadores do Brasil. Segundo o site da escola, o objetivo era mostrar como a história oficial escolhe quem deve e quem não deve ser lembrado. E que a Mangueira quer dar um olhar para quem devia estar nos livros e porque os que estão foram escolhidos para estar. Certo. Mas para isso eles deveriam lembrar de considerar duas coisas. Primeiro, estamos no Brasil. Nada é ensinado direito para a massa. Isso vai desde a alfabetização até a nossa história. Isso é um fato. E segundo, tudo bem querer avivar o legado dos esquecidos, coisa que não é tão verdade, pois vi, ainda que tão superficialmente quanto como toda a nossa história é contada, nomes como de Zumbi, um dos esquecidos que o Grêmio quis relembrar e que já havia até em escola pública. Porém, o ponto é, para honrá-los, você não precisa cuspir na memória dos conhecidos. Para começar, o enredo foi História para Ninar Gente Grande. Ou seja, se você considera a história que conhece, ou parte dela, como certa, você é uma criança. E, segundo sua sinopse, nosso descobrimento foi uma farsa, a colonização um horror, a independência não foi proclamada, mas sim programada. A crítica vai passando ao longo dos tempos, até chegar, como não poderia deixar de ser, ao regime militar. Eu poderia falar de cada erro ou tom de deboche dessa sinopse, mas vou focar em um trecho. A história que a história não conta. E aproveitando a maré, vamos falar sobre a história que a história não conta de Dona Isabel com a escravidão. Para isso, vou ler parte da crítica que a escola fez sobre essa relação e comentar. Se heróis são símbolos poderosos, encarnações de ideias e aspirações, pontos de referência, fulcros de identificação, a construção de uma narrativa histórica elitista e eurocêntrica jamais concederia a líderes negros uma participação na abolição oficial. Tudo bem ocorrer um desvio ou outro como Tiradentes, mas heróis nacionais são geralmente aclamados, e foi isso que ocorreu, por exemplo, com a princesa Dona Isabel. Vale lembrar que Sua Alteza ficou conhecida como a Redentora, pois o primeiro a cognominá-la assim, após ver sua luta na causa, foi José do Patrocínio, homem negro, letrado, líder abolicionista e republicano. Ele chegou a organizar uma guarda negra, formada por capoeiristas, para defender nossa princesa de ataques. Mas é claro, isso não seria contado, não é? Bem mais exemplar a princesa conceder a liberdade do que incluir nos livros escolares o nome de uma realeza na qual Zumbi, Dandara, Luísa Marim e Maria Filipa assumissem seu real papel na história da liberdade no Brasil. Em primeiro lugar, o nome dessa turma está sim nos livros. Mas, de fato, quem no Paço Imperial, às 3 horas da tarde do dia 13 de maio de 1888, assinou a Lei Áurea, que pôs fim à escravidão no Brasil, foi Dona Isabel. Isso com grande aclamação popular. Agora, se quer falar de nomes do abolicionismo, por que sempre lembrar apenas de Zumbi e excluir, por exemplo, André Rebouças, o engenheiro negro e um dos principais líderes do movimento? Talvez por ser amigo da família imperial desqualifique, não é? O fato é que a atuação de gente comum, ou mesmo a incansável luta negra organizada em quilombos, em fugas, no esforço pessoal ou coletivo na compra de alforrias e revoltas ou conspirações, já enfraqueciam o sistema escravocrata. Sim, isso é verdade, mas parece que esqueceram-se que a própria Dona Isabel ajudava nisso. Por exemplo, além de ser madrinha do famoso quilombo do Leblon, Sua Alteza organizava bailes beneficentes. Para fazer o que mesmo? Arrecadar dinheiro para comprar alforrias. Fora isso, abrigou em seu palácio escravos fugidos para depois comprar suas liberdades. Mas é claro que isso também ficaria de fora. Afinal, como diria o herói da resistência que acabou por sair do Brasil, Isabel era branca, católica e ainda por cima princesa. Sua classe a desqualifica de ser símbolo dessa causa, não é? Entretanto, ensinar na escola o nome de Chico da Matilde, jangadeiro, mulato pobre do Ceará, que colocou fim ao embarque de escravos no estado nordestino, levando à abolição 4 anos antes da princesa ganhar sua fama de abolicionista. A princesa ganhou sua fama de abolicionista apenas em 1888.
Sério isso? Você já ouviu falar em Lei do Ventre Livre, de 1881? Sabe quem foi que assinou? A princesa já participava do movimento muitos anos antes do fim da escravidão. Negar isso e ainda querer dar lição de moral é de uma hipocrisia sem tamanho. Não serviria a manutenção da premissa de que as conquistas sociais resultam de concessões vindas do alto e não das lutas. Ou seja, se você for da elite, rico, da classe média ou, na época, um nobre ou um príncipe, você não poderia participar de movimentos sociais, único e exclusivamente por sua posição ser privilegiada. Ah, boa e velha luta de classes. Agora, cá entre nós aqui, por que os que querem mostrar a história esquecida não contam esses fatos? E se querem realmente mostrar o que a história não mostra, por que não falam, por exemplo, que Zumbi, o grande símbolo da liberdade, presente até no livro de Heróis da Pátria, teve escravos? Parece até que querem acabar com uma narrativa para impor outra. Não estou falando para, usando o exemplo da princesa, exaltá-la como a redentora, a própria não quis isso, mas sim para parar com essa ideia de divisão, do nós contra eles, ainda mais sobre raça. O Brasil é um país mestiço, e isso desde a colonização. Se quer valorizar nossa terra, vamos nos espelhar no abolicionismo. Ele não foi uma luta de classes, de negros contra a elite branca dominante, muito longe disso, mas sim da união do povo, desde o mais humilde escravo, chegando até o trono, pelo ideal humano da liberdade. Não há nada mais bonito que isso em nossa história, e não faz sentido algum em querer desmerecer.